Filipenses capítulo 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Se achou, diga, eu já achei. Aí em casa, já achou? Obrigado. Filipenses 2, 12 e 13. Aí em casa, estou esperando ouvir seu amém. Agora sim. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim, olha. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vocês podem ler comigo? Vamos lá? Assim, pois, amados meus, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos, Pai, pela tua santa palavra. Te agradecemos, Deus, por este lugar de oração, por este lugar, Senhor Deus, onde nós podemos nos encontrar em comunhão para cultuar ao Senhor. Te agradecemos, Pai, pela casa dos teus filhos que nos acompanham pela internet. Louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmão. Olha, durante as 2 últimas semanas nós tivemos um chá de 2 Timóteo 4, de 1 a 5, não é verdade? Se eu perguntar aqui o que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5, daqui para frente eu acredito que pelo menos alguma coisa do texto você vai lembrar, né? 2 semanas falando sobre estes versículos, não só no culto de domingo de manhã e também à noite, como também durante a semana, todos os dias à noite. Quem está acompanhando as orações aí, né, pôde perceber, pôde acompanhar, né? Todos os dias a mesma leitura. Por que a importância de repetirmos e de podermos extrair do texto lições bem específicas aos poucos. Isso vai fazendo com que a gente possa ruminar a palavra. Isso vai fazendo com que a gente possa meditar profundamente na palavra. Porque às vezes a gente ouve o texto e depois não ouve mais. Logo se esquece e deixa de praticar aquilo porque ouviu uma vez só. Importante é a gente ler a palavra e ficar ruminando aquela palavra, para que aquilo entre não só na nossa mente, mas venha também para o nosso coração e se transforme em prática nas nossas vidas. Amém? Ora, no texto que nós lemos, portanto, durante todos esses dias aí, 2 Timóteo 4 a 5, Timóteo, ele é instruído pelo apóstolo Paulo a pregar a palavra para fortalecer os irmãos com a palavra e com tudo aquilo que a palavra ensina, que a palavra edifica, mas a palavra também, ela ensina, a palavra, ela exorta, a palavra, ela corrige, a palavra, ela repreende, e com tudo aquilo que a palavra faz, a palavra, ela modifica a vida dos crentes,
modifica para melhor a vida dos cristãos e faz com que os cristãos estejam preparados pelo que vem pela frente. E muitas vezes, irmãos, nós somos assim. Nós somos seres, a nossa natureza carnal, corrompida, a nossa velha natureza, ela é uma natureza também, por causa da pecaminosidade dela, ela é também uma natureza acomodada. Isso faz com que a gente, ao invés de praticar a palavra em tempos de paz, né? Em tempos de tranquilidade, ao invés da gente estudar a palavra enquanto está tudo bem, a gente às vezes deixa a palavra de Deus para ser estudada apenas nos períodos de aflição, nos períodos de dificuldade. E não é para ser assim. Então o apóstolo Paulo, ele já prevendo o que queria acontecer lá na frente, ele diz assim, olha, nos últimos dias, as pessoas não suportarão a sã doutrina. E vão andar por aí, não é? Caçando as palavras de acordo com seus desejos. Esse tempo, Paulo previu, Paulo profeticamente falou desse tempo, dizendo para Timóteo, Timóteo, então prepara o povo. Amém? Prepara a igreja, fortaleça a igreja para o tempo que virá. Era isso que Paulo estava dizendo em suma para Timóteo. Prepara o povo para o tempo que vem. Esse tempo chegou. Esse tempo chegou. Esse tempo que Paulo disse, olha, chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. A palavra doutrina significa ensino. Eles não vão suportar o ensino da palavra. Então faça o seguinte, prepara o povo. Prepara o povo. E a melhor maneira de preparar o povo é instruí-los na palavra. Então instrui esse povo na palavra. E o tempo que nós estamos vivendo, irmãos, é esse tempo. Você certamente que acompanha as notícias, que olha à sua volta, que percebe o que está acontecendo no cenário, você certamente já percebeu que em plena pandemia houve um aumento de abuso infantil. Aí você fica pensando assim, como é que pode? As crianças ficaram dentro de casa, deixaram de ir para a escola, e elas estão sendo abusadas dentro de casa. Ou pelo pai, ou pelo padrasto, ou por um avô, por um tio, ou por um conhecido, alguém próximo da família. Coisa triste a gente constatar uma coisa dessas. Então você percebe nos nossos dias o aumento da violência. Você percebe nos nossos dias a rebeldia exacerbada. É um tempo de rebeldia. Gente, quem não metia a cara antes para dizer alguma coisa, agora perdeu a vergonha. A internet, ela trouxe muita coisa boa, mas a internet, ela trouxe à tona muita coisa ruim que já estava lá no ser humano. Não é tão somente assim. Não, o ser humano está ficando pior? Está. Mas o ser humano também está ficando descarado. Entendeu? Coisa que antes ele não tinha coragem de dizer, agora ele diz abertamente. Então você percebe um espírito de rebeldia na sociedade. Quando você tem notícias, por exemplo, de alguém que, quando o presidente da república fica doente, a pessoa diz assim, tomara que morra. Não é?
O presidente está infectado pelo coronavírus. Aí o camarada escreva lá, força corona. Estamos torcendo por você. Não é? Faça coronavírus o que o Adélio não fez. Não é? E não é brincadeira. Isso não é brincadeira. São pessoas que realmente estão desejando a morte do presidente. Então a gente percebe, né, a que ponto as pessoas chegaram quando você compara isso com as Escrituras, o que a palavra de Deus nos diz, que são pessoas que não temem falar contra a autoridade. Que nem os anjos se comportam desse jeito. Que diz a palavra que quando Miguel levava o corpo de Moisés, que o corpo de Moisés, ele foi levado pelo anjo Miguel, Satanás queria pegar. Miguel olhou para Satanás e disse para ele assim, olha, Satanás, Deus te repreenda. Satanás, Deus te repreenda. Então, o anjo Miguel, ele não amaldiçoou nem a Satanás. Você lê lá a palavra. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você lê um texto que diz que Paulo estava diante do Sinédrio, das autoridades de Israel, e de repente ele começou a falar sem ter a autorização para falar. O sumo sacerdote, lá de cima, ordenou a quem estava do lado dele que o esbofeteasse. O camarada foi e disse para ele assim, deu uma bofetada nele e disse assim, e ele olhou para o cara e disse assim, pro homem que estava sentado lá em cima, e disse assim, tu estás aí para me julgar de acordo com a lei, contra a lei, me agride. O cara que estava do lado dele, que tinha batido nele, disse para ele assim, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? E ele disse, desculpa, irmãos, eu não sabia que era um sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Eu não sei que Bíblia esse povo crente anda lendo. Eu não sei que Bíblia alguns pastores andam lendo que incitam os próprios crentes a serem rebeldes contra as autoridades. Você vê um padre falando que esse presidente é um bandido, ele falou. Quem votou nele precisa se arrepender e confessar seus pecados. Que Bíblia esse povo anda lendo? Alguém está dizendo assim, pastor está pregando política na igreja? Eu estou falando nada de política, não. Estou falando do princípio de submissão à autoridade que está escrito nas Escrituras. E de um princípio satânico chamado rebelião, que a Bíblia diz que é pior do que, ou é igual ao pecado de feitiçaria. Porque aqui eu faço questão de ensinar a palavra de Deus, meu irmão. Ninguém tem que desejar a morte de ninguém. Quando, no passado, morreu a esposa do ex-presidente Lula, teve gente falando, tá vendo, roubou por isso, não sei o quê. Depois parece que morreu o neto dele, e as pessoas levantando, não sei o quê, não sei o quê. Falando, sabe como é que pode alguém desejar a morte do outro? É incapaz de se colocar no lugar da outra pessoa num momento de aflição, de tristeza. É esse o mundo que nós estamos vivendo? Agora, meu irmão, é bom você fazer uma checagem na tua vida.
Porque muitas vezes nós também desejamos a morte dos outros. Às vezes, não falamos, mas desejamos. Mas que morra. Tomara que morra. Pode ser que alguém esteja desejando até a tua morte também, sabia? Pode ser que alguém esteja desejando a tua morte. E isso é uma coisa anticristã. Esse é o mundo que nós vivemos. O aumento do vício. Você sabe que tem entrega. Acho que isso daqui não é novidade para ninguém. Tem entrega agora, droga delivery. Você pede e o motoqueiro, não vou chamar de motociclista, porque quem faz esse trabalho não é motociclista, é motoqueiro. O motoqueiro vai entregar lá na porta. Não é? Não precisa nem ter o trabalho de ir lá subir o morro, não. Não precisa ir lá na boca de fumo, não. Entrega na porta. O aumento do vício, ou dos vícios. A legalização do pecado. Agora estão legalizando o aborto, já legalizaram. Legalizando o casamento entre pessoas do mesmo sexo, já é praticamente legal. E estão querendo legalizar também as drogas. Eu não sei como é que um cristão também pode se dizer cristão e votar num candidato que é descaradamente favorável à liberação das drogas. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Corrupção obstinada. Corrupção obstinada, você vê que nós o tempo todo estamos ouvindo falar notícias de polícia indo à casa de um, indo na casa do outro para prender, e daqui a pouco você fica sabendo que o ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro foi pego em sua casa com milhões de reais. Milhões. Dinheiro vivo. A corrupção, sabe, desenfreada. O camarada não consegue se conter nem quando avisam, porque já tinham avisado antes. O pessoal diz assim, olha, porque, por causa desse Covid, muitos políticos vão enriquecer às custas de dinheiro público, porque declarou-se situação de emergência, não precisa nem licitação. Aí o camarada bagunça tudo, vai lá e enche o bolso dele de dinheiro. E por aí vai. Agora, será que isso que eu estou falando está na Bíblia? A gente encontra isso na palavra de Deus como sinal? Sim ou não? Abra sua Bíblia rapidamente em 2 Timóteo capítulo 3. Rapidamente. Que eu só estou pintando o fundo por enquanto. 2 Timóteo capítulo 3. De 1 a 5. Achou aí? Olha o que diz. Sabe, porém, isto. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias, o que vai acontecer? Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão graciosos, maravilhosos, humanos, sensíveis, apaziguadores. É isso que está escrito aí? Você pensou que eu estava lendo outra versão, né? O pastor está lendo uma versão diferente da minha. Pois os homens serão, repita comigo, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos,
irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Olha aí. É esse o tempo que nós vivemos. É isso que a gente está vendo o quê? Na prática. Na prática. É esse tempo que a gente está vivendo e é isso que a gente está presenciando. É isso que a gente está olhando, é isso que a gente está observando, é isso que a gente está vendo. Antevendo tudo isso, o apóstolo Paulo já profetizava para atacar o mal pela raiz. Não adianta ficar dizendo que pecado é pecado e também não adianta apenas ficar dizendo para as pessoas, não pequem. Isso é pecado, não faça isso, não pequem. Sabe por quê? É como se você chegasse para um maconheiro, né? É como se você chegasse para um viciado em qualquer droga, um alcoólatra, qualquer um desses que tem um vício, sabe, esse vício, não é? Terrível, que o camarada não consegue ficar muito tempo sem experimentar as drogas. Você chega para um cara desse e diz assim, ei, por favor, não faça isso, largue essa droga para lá, isso faz mal para você. E tem mais uma coisa, vício é pecado. Adianta, seja sincero. Adianta você chegar para um viciado, viciadão mesmo, e dizer para ele assim, isso é pecado? Isso faz mal para você? Ele vai dizer assim, eu sei. Ele sabe. Isso não é novidade nenhuma para ele. Então o que tem que acontecer? Só uma coisa liberta a pessoa dos vícios. Só uma coisa liberta as pessoas das drogas. Só uma coisa liberta a pessoa definitivamente do vício do álcool. Só Jesus entrando na vida dela e fazendo dela uma nova criatura. Só esse só tem este remédio. A pessoa que não conhece a Deus, vir a conhecê-lo, se converter de verdade, e aí sim, ser liberta deste mal. E alguns ficam livres do mal das drogas, em casas de recuperação. Mas a maioria nós podemos, não é, fazer aí uma enquete. Nas casas de recuperação onde Jesus é o Senhor, o número de recuperação é muito maior. O número da recuperação, o número de pessoas recuperadas e realmente recuperado, que não é aquela pessoa que vai ficar lá, volta, daí um tempo volta de novo, daí um tempo cai novamente. Se a pessoa, porque tem gente que entra na casa de recuperação, mesmo uma casa de recuperação que prega a palavra, sai de lá sem se converter. Mas se converter genuinamente, será liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra. Então, isso aqui, ó, primeiro, é necessário acontecer a conversão. Mas aí a gente diz assim, então, se converter todo mundo, a gente vai ter um país bem melhor. Se converter todo mundo, nós vamos ter uma nação melhor. Sim, teremos, mas não será o céu na terra. Não será o céu na terra. Por que não será o céu na terra? Você certamente já ouviu falar já ouviu muitas vezes alguém falar assim, eu conheço um cristão
que eu vou te contar. Aquele ali parece, sabe, é pior do que o outro lá que não é. Ele é mais, ele é uma pessoa que faz isso, faz aquilo outro. Por que acontecem essas coisas? Porque tem gente que, infelizmente, ele se encontra com Jesus, ele é salvo por Jesus, mas ele não desenvolve a sua salvação. Ele se converte, ele conhece a Jesus, mas ele não desenvolve a sua salvação. Porque nós não podemos de forma alguma pensar assim, se converteu, chegou onde Deus queria, pronto, amém, já pode até ir para a glória. Não. A palavra do Senhor nos ensina, nos textos que nós lemos aqui, os 2 versículos que nós lemos, é uma ordem, não é um conselho apenas. Ele diz assim, olha, desenvolvei o quê? Desenvolver a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, em primeiro lugar, para podermos enfrentar os males desta geração, é necessário conversão e conversão genuína. Em segundo lugar, para que a igreja possa estar à altura de influenciar uma geração pervertida, corrompida, uma geração que vai de mal a pior, como a própria palavra de Deus nos diz aqui, nos últimos dias, serão dias difíceis, pois os homens serão, e aí toda aquela relação que nós vimos ali em 2 Timóteo capítulo 3. Para enfrentar uma geração dessa, só uma igreja firme, só crentes cheios do Espírito Santo, só crentes cheios do vigor de Deus, só crentes que crescem, podem realmente fazer diferença numa geração como esta. Não podemos de forma alguma fazermos corpo mole. Num tempo como este que nós estamos vivendo, de pandemia, de dificuldade e tal, é nesse tempo de luta, é nesse tempo de dificuldade, nesse momento de tanta tristeza, gente, como famílias inteiras estão sofrendo nesse tempo. Você sabe o que é você perder um ente querido e não poder nem ir ao sepultamento? Não poder nem ir ao cemitério? Você sabe o que é você perder uma pessoa querida da sua família e não poder? O caixão tem que ficar fechado, lacrado. Alguns estão filmando e a família acompanhando de casa o sepultamento. Então, famílias inteiras sofrendo terrivelmente. Então, esta igreja, no momento do sofrimento, ela é testada. E aí sim a gente vai ver o nível dos crentes. E aí sim é que a gente fica pensando, por que que os crentes não se preparam no tempo de paz para a guerra? Tem muitos crentes que querem se preparar durante a guerra, mas não é durante a guerra que se prepara. A gente se prepara antes. A palavra do Senhor já diz que existe o dia mau. O apóstolo Paulo disse que a gente tinha que estar preparado para o dia mau. Você acha que o dia mau só passa na casa do vizinho, irmão? Você acha que o dia mau é só para o vizinho? Você acha que o dia mau é só para um conhecido distante? Você acha que o dia mau só chega para as pessoas que você vê lá na televisão? Não, o dia mau bate na sua porta também. E aí, quando o dia mau chega, meu irmão, o que você vê de crente por aí que deveria
Olha, nós os crentes é que deveríamos tomar a frente desse negócio e dizer assim: vem comigo que eu conheço o caminho. Pode vir comigo que eu conheço o caminho, vem comigo. 15 anos de escola dominical. Quem já se converteu há 15 anos, né? 15 anos de escola dominical. Sou formado em casados para sempre. Sou formado em mulher única. Sou formado em homem ao máximo. Sou formado em paz para toda a vida. Sou formado em CEPAV. Sou formado em Crown. Sou formado em Noivos One. Sou formado em tudo quanto é curso que dá na igreja eu faço. Sou formado em cultos maravilhosos. Vem comigo, que eu estou treinado. Vem comigo. Vem orar comigo. Vem ouvir a palavra de Deus comigo. Vem agora, vem, porque agora é a hora de eu testar o meu conhecimento. Agora eu agora estou colocando em prática o que eu sei. Aí, meu irmão, numa hora como essa, você vê os crentes dizer assim: Jesus, eu não estou aguentando. Jesus, eu vou me matar. Mãe. É nessa hora, na hora da luta, na hora do perrengue, na hora da dificuldade, é que você mostra o que está dentro de você. O que você tem dentro de você. Para que durante esse tempo todo você vem colocando a palavra de Deus para dentro de você? Então a palavra do Senhor diz assim: olha, desenvolvei a vossa salvação. Salvação é para ser desenvolvida, não é só para, eu sou salvo e miseravelmente salvo para sempre. Que tem gente que vai entrar no céu, sim, recebeu a Jesus, está no céu. Recebeu a Jesus, está no céu. Repita comigo: recebeu a Jesus, está no céu. Você que está na poltrona, recebeu a Jesus, está no céu, isso aí, né? Você do sofá azul, hein? Você agora do sofá, aquele sofá cremezinho aí que eu estou vendo. Você do sofá marrom também. Recebeu a Jesus, está salvo. Amém. Mas vai ter gente, irmão, que vai chegar no céu assim, ó. Apaga. Ele vai entrar no céu fumaçando. Entendeu? Ele raspou na porta do inferno. Raspou. Né? Então Paulo insiste. Desenvolver a vossa. De novo, desenvolver a nossa. Desenvolver a vossa. Mais alto, desenvolver a vossa. Desenvolver a vossa salvação. Desenvolver a vossa salvação. Não é para ficar miseravelmente salvo para sempre. E tem uns crentes por aí que ficam assim. Eu nem sei se o miserável está salvo, mas ele fica assim. Uma vez salvo, salvo para sempre. E a vida dele está um horror. A vida dele está um horror. Mas isso entrou na cabeça dele, porque ele está salvo para sempre. Ele pode tomar uma cachaçinha, que uma vez salvo, salvo para sempre. Ele pode escorregar, cometer uns adultérios, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é?
miseravelmente salvo para sempre. Desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei. Irmão, você tem que entrar no céu com folga. Amém? O que é entrar no céu com folga? É entrar no céu com Jesus e com galardão para receber. Amém? O apóstolo Paulo, ele entrou no céu com folga. Ele entrou no céu, sabe? O inferno fez um jejum. Pessoal, hoje a gente não vai nem comer, porque a gente tem que curar a nossa gastrite. Esse homem aí deu úlcera na gente. Meu Deus, ainda bem que ele foi. Né? Se teve alguém que torceu pela morte de alguém, foi Satanás, pela morte de Paulo. E quantas vezes ele tentou matar Paulo e não conseguiu. E tentou matar até Jesus. Quantas vezes os homens tentaram meter a mão em Jesus e não conseguiram? Jesus diz assim, olha, ninguém tira a minha vida. Jesus diz assim, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Jesus estava dizendo assim, ninguém vai tirar a minha vida antes. Eu vou cumprir a minha missão e quando chegar a minha hora, eu me entrego. Quando chegar a minha hora, eu me rendo. Antes disso, não. O apóstolo Paulo, várias vezes, ele pensou que ia morrer. Teve uma ocasião, ele estava numa tempestade terrível, num barco assustador, e o próprio Jesus se coloca no lugar do lado dele. Irmão, olha, experiência igual a essa, meu Deus. Paulo passou por um perrengue durante a vida dele, mas teve as experiências mais maravilhosas que alguém possa ter. Que um ser humano possa ter. Você sabe o que é Jesus se colocar do teu lado e dizer, coragem, Paulo. Coragem. Coragem, porque da mesma maneira como você testemunhou de mim em Jerusalém, importa fazer isso também em Roma. Ou seja, você vai chegar a Roma. Você sabe o que é você ver água entrando no navio? Os navios daquela época nem se comparam com os navios de hoje, né, meu irmão? Uma vez eu vi uma cena, alguns de vocês devem ter visto também, num navio da nossa marinha, numa tempestade, o bicho fazia assim, ó, o navio tem que ficar de frente para a tempestade, né? Ele não pode ficar de lado, se ele ficar de lado, ele vira. Então o navio de frente para a tempestade parecia uma gangorra gigante. Ele afundava assim, aí vinha aquele ondão, ele subia lá em cima, ia tocando aquela música. Aguinaldo já passou por isso, né, Aguinaldo? Dentro do navio, a tempestade, o bicho vai lá e daqui a pouco volta de novo. Navio, agora imagina o navio naquela época, meu irmão. Navio tudo de madeira, a tempestade batendo no bicho, e o navio fazendo uns barulhos assim. Sabe que você está no mar? Você olha para um lado, olha para o outro, não vê terra. Olha para cima, não vê sol. Só vê chuva, tempestade, vento, onda. E o navio quebrando. Você diz o quê? O apóstolo Paulo diz assim, a ponto de desesperar da vida. A ponto de perder a esperança. Aí o Senhor diz para ele assim, Paulo, vou salvar todos os que estão neste navio por tua causa. Aleluia. Imagina, irmão. Acontece um acidente, você está dentro de um ônibus, acidente terrível, e Deus diz assim para você, vou salvar todo mundo porque você está dentro desse ônibus. Coisa maravilhosa.
experiências tremendas. Eu e você, nós não podemos de forma alguma nos acostumarmos com o nível em que nós estamos. Porque nós somos chamados para desenvolver a nossa salvação. E o que significa desenvolver a nossa salvação? Esse é o tema da nossa mensagem. O que significa desenvolver a salvação? O que significa desenvolver a salvação? Número 1, desenvolver a salvação significa crescer espiritualmente. Você pode repetir comigo? Desenvolver a salvação significa, repita, crescer espiritualmente. Novamente, crescer espiritualmente. Só o lado de cá, crescer espiritualmente. O lado de cá, crescer espiritualmente. O lado de cá, crescer espiritualmente. O lado de lá, crescer espiritualmente. O lado de cá, crescer espiritualmente. É para falar, não é porque está em casa que não é para falar, não. Em casa também fala. Crescer espiritualmente. Isso. Lá, agora você. Crescer espiritualmente. Isso, beleza. O povo em casa está ligado também. Crescer espiritualmente. Desenvolver a nossa salvação significa crescer espiritualmente. Eu e você precisamos desenvolver a nossa salvação, ou seja, precisamos crescer espiritualmente. Assim que uma pessoa se converte, ela está salva, mas ela já não nasce gigante. Você já viu alguém que nasce gigante? Já viu alguém nascer de, sei lá, 1,5 m? Hein, meu irmão? Imagina, uma criança de 1,5 m, acabou de nascer, 1,5 m, eu comprei um bercinho para ela, mas não vai dar não. Não sei nem que fralda, vou ter que usar fralda geriátrica. É o tamanho desse bebê, 1,5 m. 1,5 m. Como é que pode esse negócio? Não combina. Todo mundo, quando nasce um bebê, assim também é espiritualmente. Você nasce de novo. Quando você se converte, quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, você nasce de novo. Nasce não fisicamente, nasce espiritual, nasce do Espírito. Você, espiritualmente falando, é um bebê. É um bebê. Olha, os crentes de Corinto, eles nasceram de novo, mas não cresceram. Passaram muito tempo como bebê. Paulo escreveu para eles e disse assim, olha, está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2, primeira parte. Olha o que ele disse para esses irmãos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Vou ler de novo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Meu irmão, a comida pode ser maravilhosa, mas você não adianta querer dar para um bebê que ele não come. E se comer, vai engasgar, vai passar mal. A criança não sabe comer. A criança só sabe sugar o peito da mamãe. Né? Só sabe sugar, e ela vai ali, puxando o leite. É criança, é normal isso. Para enfrentar uma geração corrompida e perversa como a nossa, precisamos de cristãos amadurecidos. Repita, amadurecidos. Diferente dos crentes, os coríntios, eles eram totalmente opostos aos bereanos, os crentes de Bereia. Está escrito lá em Atos capítulo 17, versículo 11, que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Olha que coisa interessante. Os crentes de Tessalônica, eles eram tão assim, já amadurecidos, que Paulo diz assim, eu não tenho o que acrescentar a vocês. O que se ouve de vocês
por aí é que vocês estão firmes na fé, de maneira que eu não tenho o que acrescentar. Mas quando ele fala dos bereanos, ele diz assim, os bereanos ainda eram de mais nobre nascimento. Por quê? Porque eram maduros. Qual é o sinal dos crentes maduros? Qual é o sinal de um crente maduro? E quais são os sinais de um crente imaturo? Isso é uma outra mensagem. Mas eu vou falar só uma coisinha. O crente imaturo, que é o bebê, ele é aquele que tudo que apresenta para ele, ele põe na boca. Já viu criança assim, não? Hein? Você pega o microfone, a mamãe está com a criança no colo. Você pega o microfone e fala para a mamãe aqui. Fala aqui, fulano. O que a criança faz? Não é? Ela pensa que tudo é para comer, sei lá. Né? A gente não sabe o que a criança pensa. É qualquer coisa a criança põe na boca. É por isso que, não é, os hospitais aí, os médicos que trabalham com criança, meu Deus, é cada situação. A criança engoliu uma moeda. A criança engoliu, tomou água sanitária. A Luciana, quando era pequenininha, a avó deixou lá. A gente morei 2 anos com a sogra. E estava lá no cantinho, copo, com água sanitária. Aí daqui a pouco vem ela com um copo com água sanitária, fala para o tio assim, tio, tá ruim. Aí ele pegou o copo assim que ele cheirou, era água sanitária. Aí ele vira para a Rosa e fala, Rosa, a criança bebeu água sanitária. Pronto, meu irmão, desesperou todo mundo. Criança tem mania de colocar tudo na boca. E o crente criança? É a mesma coisa. O que ensina para ele, ele come. O que ensina para ele, ele quer botar na boca, ele experimenta. Ele não tem aquele cuidado assim, isso aqui não parece comestível, não. Tu já viu? Em certas comidas que você olha assim, você diz assim, isso aqui é para comer? Jesus! Eu quando estive na Coreia do Sul, eu sofri, meu irmão. Eu olhava uns troços assim, eu falei, o que é isso, cara? Tu olhava para o prato assim, algumas coisas, tu dizia assim, o que é isso? E os irmãos sabem que eu sou enjoado para comer. E sem saber o que eu estou comendo então, aí lascou. Teve um dia que eu pequei, confesso para os irmãos, né? Eu já contei isso há muito tempo, tem muita gente que não ouviu. Veio no prato da gente um negócio que parecia uma linguiça gigante, mas era branca, troço pálido, feio. Eu olhei aquilo assim, eu falei, o que é isso? Aí o coreano vai e fala assim, vamos pedir o pastor fulano para orar. Aí todo mundo abaixou a cabeça. Quando todo mundo abaixou a cabeça para orar, eu de olho aberto peguei, espetei o bagulho, botei no prato do colega do lado e continuei orando. Aí comi o restante, né? Todo mundo comeu. Aí, quando todo mundo terminou de comer, eu bati nas costas dele e disse, obrigado por ter comido a minha comida, tá, irmão? Aí ele, fui? Eu falei, foi. Sei lá que troço é aquele, meu irmão. E vocês sabem o que foi aquelas bandas de lá?
Eles não gostam disso não, tá? Se tiver algum coreano me assistindo aí, perdão, eu sei que vocês não gostam, mas você sabe que tem esse negócio por lá escondidinho, mas tem, né? Cachorro, entendeu? Na China, então, cachorro é maravilhoso, entendeu? Então, sem saber o que eu estava comendo, né? Então, tu olha para o troço assim, quer ver um negócio que você olha, todo mundo diz que é chique, que é maravilhoso, mas que eu olhei e não consegui botar na boca? Caviar. Lá na Coreia, caviar. Eu olhei aquele negocinho assim. Não, vou provar, pelo menos provar. Nunca comi, só ouço falar. Nunca vi nem comi, só ouço falar. Eu vou provar. Aí eu espetei assim, um pouquinho. Não consegui botar na boca. Irmão, quando a gente é amadurecido, a gente é mais seletivo. O crente amadurecido, o crente maduro, ele é seletivo, ele não coloca qualquer coisa na boca. Eu estava numa igreja, aqui mesmo no Rio de Janeiro, estava de férias, o pastor pregando uma bobagem do púlpito, falando que na nova aliança não é necessário mais confessar pecado, e explicando o porquê. Eu disse, eu não acredito no que eu estou ouvindo, meu irmão. E o povo feliz da vida dando glória. Eu vi um vídeo, acho que alguns aqui viram também, de um pregador pentecostal, e os irmãos sabem que eu não tenho nada contra os pentecostais, e os irmãos sabem também que eu creio no dom de línguas para hoje, que eu não creio que cessou na época dos apóstolos, mas o pregador assim, Deus não me trouxe aqui, aí falou do lugar de onde ele veio, Deus não me trouxe aqui para fazer qualquer coisa, Deus me trouxe aqui para fazer um tucu-tucu-tucu, liquepanto-cutucutucá, e depois que ele fizer um tucu-lucu-tucu-lucu-tucu-tucu, tá? Ele também vai fazer um tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu. E o povo, glória a Deus. Glória a Deus. Eu falei, não acredito, meu irmão. Não acredito no que eu estou vendo. Deus vai fazer um tucu-tucu-tucu-licu-tucu-tucu-tá. E depois que ele fizer um tucu-tucu-tucu-lucu-tá, ele vai fazer um tico-tico-tico-lico-tico-tucu-tá. Ah, e o povo da glória? Ah, me poupe, meu irmão. É um bando de criança que bota tudo que vem na boca. É. Paulo fala para os coríntios, eu não pude falar, que pena, né, irmão? Cá para nós, que pena, hein? Que Paulo queria falar coisas profundas. O que Paulo queria ensinar para os coríntios que ele não ensinou? E por causa da carnalidade deles, nós fomos ajudados por um lado, mas também deixamos de aprender outras coisas. Ele diz, não pude falar com vocês de coisas espirituais porque sois carnais. Sois crianças na fé. Tenho que dar leite para vocês. Leite materno. Não posso dar alimento sólido porque vocês não suportam. Aí ele vai e fala dos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses são crentes maduros e fala dos bereanos. Os bereanos dão show até nos Tessalonicenses. Porque tudo que eles recebiam, eles faziam o quê? Ah, pregou isso, é? Deixa eu ver. Você tem que fazer isso, tá, meu irmão? Toda vez que você ouve uma palavra, que você ouve, é uma novidade para você, não fica assim. E o crente está na igreja aprendendo trocentos anos, ele está ouvindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. De repente ele ouve uma novidade, ele diz assim, e eu aprendi esse tempo todo errado.
irritante? Você tem que pegar a sua Bíblia e conferir, anota aqui que novidade é essa, para saber se realmente isso que ele está falando procede. Vai examinar as Escrituras. Paulo diz que os bereanos eram de nobre nascimento porque eles ouviam que era novo, Paulo pregando o Evangelho, eram judeus, está claro, sim ou não? Eram judeus, Paulo começa a ir na sinagoga, ensinar para eles o Evangelho de Jesus Cristo, e eles estão lá nas Escrituras examinando para saber se tudo realmente era assim. Hã? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Paulo diz assim, olha, eu fui menino, mas depois que eu cresci, eu desisti das coisas de menino. Mas você percebe que tem gente que não cresce? Não cresce? Tu já percebeu que tem gente que não cresce? Pode ser que você esteja vendo isso até no meio da sua família. Gente que não cresce. O camarada cresce fisicamente. Arruma um emprego, começa a trabalhar, mora na casa da mamãe, do papai, come comidinha da mamãe, do papai, usa a luz da mamãe, do papai, Wi-Fi, geladeira, despensa. De repente o salário dele vai aumentando, o sujeito não coça o bolso para ajudar em nada. Por quê? Porque ele se acostumou. Quando ele era pequeno, tudo vinha para ele de graça. Ele não participa de nada, ele mora de graça, não é? 30 anos de idade, morando de graça na casa dos pais. Uma coisa que para nós, os brasileiros, é absolutamente normal. Para os americanos é uma aberração. Você chega para um americano e fala que você tem 30 anos de idade morando com seu pai, com sua mãe, ele fica horrorizado. Mas isso é questão de cultura, não é que estou aqui falando quem está certo, quem está errado, não. Né? Mas uma coisa é certa. A pessoa que é madura, né? Ela sabe que ela tem que participar. Né? Ela sabe que ela tem que participar. Ora, eu estou morando aqui, eu tenho condições, deixa eu contribuir. Né? Não sou mais criança. Veja, as características de criança. Algumas características de criança. Briga sem motivo. Sim ou não? Bota um monte de criança brincando. Daqui a pouco sai no tapa. E por quê? É por causa de um brinquedo. Né? Um monte de criança brincando. Eu me lembro quando eu era pequeno. Tinha um colega, um vizinho, que ele era assim, da mesma idade que eu. E ele tinha um hábito, um mau hábito, de tudo que a gente estava comendo, ele pedia um pedaço. Chegava para a gente, você estava comendo alguma coisa? Dá um pedaço. E você sabe que tem criança que é nojento, né? Aí, dava um pedaço. Aquilo, né? Você estava bebendo uma Coca-Cola, coisa rara naquela época, tomar um pouquinho de refrigerante no copo. Coisa rara, né? Lembra daquela garrafinha? Que você abria
Engraçado, né? Você pega o jovem hoje, dá um abridor de garrafa na mão dele, ele não sabe nem para que serve. Um abridor de garrafa. Você pega o abridor de garrafa, abre a tampinha vinha com um plásticozinho em volta, com um desenhinho, aquela coisa que a gente guardava a tampinha, fazia coleção de tampinha de garrafa. Raro tomar um refrigerante naquela época, coisa rara. Aí vinha o sujeito, me dá um gole. Rapaz, eu fui me enchendo daquele negócio. Mulher, criança, mas criança já é irritada. Criança já é irritadiça. Eu estava comendo um pedaço de melancia. Irmão, uma fruta. Uma vez na igreja, era fim de ano, eu falei assim para a igreja: uma das frutas que eu mais gosto é melancia. Aquela melancia, mas aquela melancia docinha, geladinha. Aí, rapaz, o povo para me agradar, só trouxeram melancia. Hein? Eu estava comendo uma melancia, docinha, geladinha, pedaço pequeno. O moleque vem. Eu falei, ih, lá vem ele. Aí ele olhou assim, eu comendo a melancia. Aí eu já comecei a dar umas mordidas grandes antes dele chegar. Aí ele vira, me dá um tasco. Lembra os mais antigos aí, lembra desse, né? Me dá um tasco. Eu peguei a melancia e esfreguei na cara dele. E aí a gente saiu no tapa. Criança briga por qualquer motivo. Criança briga por qualquer coisa. Meu Deus. E o crente, quando ele não desenvolve a salvação? Jesus, o que mais cansa o pastor na igreja é briga de crente. Tem gente que às vezes chega para estar passando por um problema e diz assim, pastor, eu passei por uma situação tão difícil, sabe? Mas eu não quis trazer para o senhor, não. Eu sei que o senhor tem tanto problema aí, o senhor já tem tanto abacaxi para descascar, eu não quis trazer para o senhor, não. Eu falei, mas você passou por isso tudo sozinho, não falou nada, nem pediu oração, nada. Pastor, mas já está melhor. Eu fico com dó desses irmãos, sabe? O irmão não me traz o problema, porque achava que estava me incomodando. Então, o que cansa o pastor não é o problema dos irmãos. Uma das coisas que mais cansa o pastor na igreja é briga dos irmãos. Os irmãos brigam um com o outro. E aí, é assim, ó. O irmão A briga com o irmão B. O irmão B briga com o irmão A. Aí eu vou e digo assim, ó, os dois estão errados. Porque você agiu assim e você reagiu assado. Os dois sendo crentes, você não deveria fazer isso e você não deveria reagir dessa forma. Sabe o que acontece? O irmão A pensava que eu ia tomar o partido dele. E ficou chateado porque eu não tomei o partido dele. Eu falei que ele está errado. O irmão B também pensou que eu ia tomar o partido dele. E ele acha que eu tomei o partido do A. Então o A fica chateado comigo porque acha que eu defendi o irmão B. O irmão B fica chateado comigo porque acha que eu defendi o irmão A. Repita comigo, irmão. Irritante. O que mais cansa, meu irmão? Aliás, essa pandemia, você sabe que a Bíblia diz que a gente tem que dar graças em tudo, né? Não é dar graça por tudo não, em tudo, né? Em tudo. Em tudo é o seguinte, veja alguma coisa que você pode dar graças Veja alguma coisa que você pode dar graças durante essa situação que você está passando. Nessa pandemia dá para dar graças a Deus em alguma coisa? Dá. Apesar da pandemia, você encontra alguma coisa para dar graças, né? E uma das coisas que eu dou graças a Deus nessa pandemia é que eu não estou tendo que resolver picuinha de crente. Olha que coisa boa.
Você não imagina o descanso que eu estou tendo, a paz. Vim à igreja para distribuir cesta básica para gente carente. Aleluia! Coisa boa! Saí com a Kombi da bênção, abençoando o povo, orando pelo povo, distribuindo máscara, e o povo diz, pastor, que coisa boa, o senhor passou em frente à minha casa, orou por mim, eu fiquei tão feliz, e eu mais feliz ainda, aleluia! Não tem que chegar e ligar para a igreja. Gustavo, quem é que eu tenho que atender essa semana aí? Irmão fulano e fulano. Confessar um pecado para os irmãos. Vocês sabem que a minha vida é um livro aberto. Quando eu tenho que reunir com 2 irmãos que brigaram na igreja, um com o outro. Papai do céu, tem misericórdia. Se eu fosse pentecostal, nessa hora eu ia dizer, prepara e leva. Prepara e leva. É duro, irmão. O apóstolo Paulo, sabe, o crente amadurecido, a ovelha amadurecida, não briga. O apóstolo Paulo diz assim, se você tiver que sofrer o dano, sofra. Você tem um bocado de gente aqui nessa igreja aqui, que já saiu anos dessa igreja aqui, há anos atrás, foram embora, aborrecido comigo. Por alguma coisa que eu falei, não gostou, alguma coisa que eu fiz também não gostou, etc. Isso tem em toda igreja, né? Mas se eu encontrar com ele na rua, eu falo. Todos. Tem um problema, sabe? Tem problema com nenhum deles. Ele tem comigo, eu não tenho com ele. Então é assim, meu irmão. Se depender de vós, o que diz a palavra? Se depender de vós, tende paz com todos os homens. A pessoa pode não falar contigo, você fala com ela. E agora o carnal diz assim, ele não falou comigo, eu também não falei com ele. Irritante. Criança, não desenvolve. Outra coisa, briga por qualquer motivo. Olha o que diz assim, a palavra do Senhor, 2 Timóteo 2:24a. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser o quê? Brando para com todos. Vou repetir. Nota na sua Bíblia aí, 2 Timóteo 2:24a. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. Não viva a contender, deve ser brando para com todos. Aí eu te pergunto, é falta de conhecimento bíblico? O que você acha? É falta de conhecimento bíblico? Será que os irmãos não conhecem essas escrituras? Conhece ou não conhece? Claro que conhece. Claro que conhece. O crente está 300 anos na igreja, conhece ou não conhece? Conhece. E por que não pratica? Porque não desenvolveu? Não desenvolve a sua salvação. Ele não desenvolve a sua salvação, ou seja, ele não desenvolve espiritualmente. Ele não se desenvolve espiritualmente. Se não desenvolve espiritualmente, fica brigando por qualquer motivo. Briga por qualquer motivo. Né? Me lembro do pastor Jeremias que disse que quando os filhos dele eram pequenos, os dois viviam brigando um com o outro.
Aliás, ele tem 3 filhos, mas tinham 2 que ficavam lá, um brigando com o outro, o tempo todo um brigando com o outro. Aí uma vez ele se invocou, colocou os 2 dentro do quarto e disse assim, olha, vocês vão ficar aqui trancados durante 2 horas, vocês vão dizer um para o outro, eu te amo, você é uma bênção, e dá um beijo. Um vai dizer para o outro, você, fala para ele, eu te amo, você é uma bênção. Agora beija ele. Agora você diga para ele, eu te amo, você é uma bênção. Beija ele. 2 horas fazendo isso. 2 horas dentro do quarto fazendo isso. Eu te amo, você é uma bênção. Eu te amo, você é uma bênção. Eu também te amo, você é uma bênção. Eu te amo, você é uma bênção. Eu te amo, você é uma bênção. Porque tem hora que dá vontade de pegar uns crentes pela orelha e fazer a mesma coisa. Trancar lá dentro do gabinete, eu vou embora, vocês vão ficar aí 2 horas dizendo, eu te amo, você é uma bênção. E quando chegar lá no céu, quero ver você brigar lá. Quero ver. Lá no céu você vai dizer o tempo todo mesmo, eu te amo, você é uma bênção. Eu te amo, você é uma bênção. O que mais que criança faz? Chora sem motivo. Já viu criança que chora sem motivo? O que motivo a criança abre o berreiro? Esses são os cristãos murmuradores. Está sempre reclamando de tudo. Sempre reclamando de tudo. Os olhos dele estão sempre naquilo que não está funcionando. Os olhos, ele não tem olhos para as coisas que estão funcionando. Ele só tem olhos para aquilo que não está funcionando. E, rapaz, o pastor tinha que ver isso. Rapaz, os crentes como é que estão? Aí. Como é que os irmãos se vestindo? Aí. Trocou esse envelope, é? Gostei desse envelope não, preferia aquele pardinho. Pintou a igreja de verde, é? Gostei não, preferia aquele azul. Botou umas luzes na igreja, gostava não, preferia aquela natural. Soltando fumacinha, gostei não, com fumacinha. Parece até que a igreja está pegando fogo. Miserável só olha para o que, sabe, os olhos dele. Só procura para encher. É o chorão. Lembro quando eu era pequeno. Tem história para contar, não, irmão? Quando eu era pequeno, então, eu vi, aliás, outra coisa que está aqui também é o seguinte. Outra característica de criança é imitação. A criança tem mania de imitar o que está vendo. Pode ser no adulto ou pode ser no outro coleguinha. O outro começa a fazer, ele faz também. Sim ou não? Característica das crianças. Imitação. Começa a fazer, olha o outro fazendo, começa a fazer também. Eu vi um coleguinha, quando chorava, ele dava uns pulinhos. Toda vez que ele chorava, ele começava a pular. Chorando e pulando. Eu nunca tinha feito isso. Em casa eu fiquei aborrecido. Minha mãe olhou para mim e eu fiquei com raiva. Só que eu esqueci que a minha mãe não era a mãe dele. Foram os únicos pulinhos que eu dei na minha vida. Tomei uma chinelada que nunca mais eu pulei. Até hoje, quando eu vejo os irmãos pulando aqui, dá vontade de pular, eu fico parado. Eu lembro daquela... Não dá vontade de pular, eu lembro daquela costa. Meu irmão, que costa aquela, né? Nunca mais eu pulei chorando na frente da minha mãe. Minha mãe falou assim, tá chorando à toa? Vou te dar um motivo para tu chorar. Outro dia eu
pegaram aí o ministro da Educação, que é... Aliás, qualquer político, ministro, o que for, pode ser qualquer coisa, menos crente. E pastor, então, né? O ministro da Educação, ele é crente e é pastor e presbiteriano. Eu coloquei no grupo assim, é meu colega. Aí teve gente que falou assim, que bênção, pastor. Eu falei, é meu colega porque ele é pastor presbiteriano. Eu também sou, então é meu colega. Não conheço ele, não. Aí ele foi falar, né? Já pegaram uma pregação dele, falando justamente isso que eu falo. A gente segue a palavra de Deus, nosso modelo é a palavra, não é o humanismo. Não é aquilo que as pessoas colocam na cabeça das outras, dizendo, esse é o certo. O certo é o que Deus diz, e não o que o homem diz. Então, se Deus diz que a criança que tem uma natureza corrompida, de vez em quando tem que tomar-lhe umas palmadinhas, não é para espancar, ninguém está falando de espancamento, ninguém está falando aqui de pegar um ovo quente e botar na boca da criança, ninguém está falando aqui de pegar um ferro quente e botar... Ninguém está falando disso. Mas dá umas palmadinhas para a criança ver que não é assim, que não pode fazer. Aí já tem uns nojentos falando. Século XIX, ministro do século XIX, como pode falar um absurdo desse? Irritante. Porque as pessoas têm dificuldade de aceitar o que está na palavra. Vai ver, os filhos que foram bem educados, bem disciplinados, não espancado não, bem educado, bem disciplinado, se precisou, tomou. Vê se está lá na cadeia, vê se está lá na prisão. Vê se não aprendeu a obedecer à autoridade. Eu até hoje, meu irmão, eu tenho, 53 anos de idade, eu chego perto de um policial, parece até que eu estou devendo alguma coisa. Já penso logo aqui, será que minha carteira está na minha carteira, né? A minha carteira está tudo direitinho, né? Sempre, policial, boa noite, senhor policial, boa tarde, senhor policial. Aí você pega na época que o exército estava trabalhando aí, entrou num lugar desses aí mostrou lá, filmando os soldados que estavam lá colocando a coisa em ordem, vem uns moleques que começam a colocar pilha no soldado e filmando, para ver se o soldado batia nele, para ele poder dizer, aí, o que fizer comigo? Aí falando com o soldado assim, faz um 4. Não faz um 4, não, faz um 3. Faz um 3. Faz um 3. Porque ele era do terceiro, ele era favorável ao terceiro comando. Aí provocando o soldado, né? E sabe o que é isso? Qual é a culpa disso? É essa educação frouxa que os pais dão aos seus filhos hoje. E não ensinam seus filhos a obedecerem à autoridade. Então nós temos aí a imitação. Tudo que o crente vê lá fora, ele quer fazer também. Tudo que ele vê de moda, ele quer abraçar também. Ele não para e considera, bom, eu não sou assim. Eu não estou na boiada. Eu sou de Deus. Eu sou diferente. Ele não assume que ele é diferente. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. É criança. É criança. A Luciana era pequenininha. E eu tinha uma mania. Todo mundo tem, né? Em casa. As manias, às vezes a gente tem uma mania esquisita, não tem? Eu tinha uma mania. Eu estava em casa e eu colocava a mão aqui atrás. As duas mãos. Só que não era por fora, era por dentro da roupa. Por dentro da calça, por dentro da bermuda. Eu dentro de calça, dentro de casa, com as mãos por dentro da bermuda. Assim. Daqui a pouco,
Tá a Rose olhando e a Luciana do mesmo jeito. Com as mãos por dentro da roupa. Aí João Luiz, olha o que a Luciana está fazendo. Eu falei, ih, meu Deus do céu. Parei de fazer. Ela parou também. Criança é assim. Imita tudo que os outros estão fazendo. Característica de criança. E criança na fé. Outra característica das crianças, egocentrismo. Toda criança é egocêntrica. Se você não for ensinando isso para ela, né, pode ser que ela continue assim para o resto da vida. Aí o egocentrismo vira egoísmo. Porque isso é natural da criança. O egocentrismo é algo natural da criança. Toda criança é egocêntrica. Ela pensa que ela é a única. Ela está no centro de tudo. Toda criança pensa. Por exemplo, se tiver uma criança aqui, por exemplo, ela vai pensar que todos estão aqui por causa dela. Entendeu? Ela acha que tudo gira em torno dela. Então, quando você tem um crente que não desenvolve a sua salvação, ele também é o quê? Ele é egocêntrico, ele é egoísta. Né? Aqueles crentes que só pensam em si. Aí você entra numa outra área. Até a área de doação, de doar. Né? Então, meu irmão, observe o que a palavra de Deus fala sobre crescimento. Efésios 4,15 diz assim: mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Mas irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Efésios diz, cresçamos em tudo. Tessalonicenses diz, a vossa fé cresce e o vosso mútuo amor vai aumentando. Você não pode ter a mesma fé hoje de quando você se converteu. Sua fé tem que crescer. Você não pode ter o mesmo amor de quando você se converteu. Seu amor tem que ir aumentando. Amém? Então a palavra do Senhor para todos nós, nesta manhã desenvolva a vossa salvação. Eu e você temos que desenvolver a nossa salvação para enfrentar esse mundo louco, esse mundo pervertido, esse mundo que nós estamos vendo aí, que as coisas vão de mal a pior. O mal está sendo legalizado, o pecado está sendo legalizado, e nós temos que viver nesse mundo sem compactuar com essas coisas. Aí, meu irmão, a besta tomando conta. Um monte de gente recebendo a marca da besta na mão e na testa. Já falei sobre isso, não? Quem é que vai enfrentar esse negócio? Os não convertidos? Não. Os convertidos, criança? Também não. Só quem tem força para dizer, eu não arredo o pé daqui, é o cristão que desenvolveu a sua salvação. Tem que desenvolver a sua salvação. Meu irmão, eu e você temos que desenvolver a nossa salvação. Em primeiro lugar, desenvolver a nossa salvação significa crescimento espiritual. Desenvolver a nossa salvação significa crescer espiritualmente. O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui.
Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.